Da mesa do pastor 1560. Equívocos verdadeiros do carnaval. Está na internet um vídeo no qual uma senhora ligada ao candomblé afirma e confirma a alto e bom som a profunda ligação que ela diz haver entre o samba e o carnaval, com o que se chama de o povo do terreiro. Povo do terreiro é uma designação às vezes dada aos seguidores do que chamamos, por questões técnicas e não de zombaria, de baixo espiritismo, e dada por eles mesmos. Nós dizemos baixo espiritismo como poderíamos dizer espiritismo de matriz africana. A expressão baixo espiritismo é para diferenciar estes espiritismos de matriz africana dos espiritismos ditos kardecistas, científicos e ou racionalistas e os de mesa. O termo baixo também explica que estas formas africanas de espiritismos, se em um segmento são norteadas por crenças e crendices nas quais dependem do imediatismo das aparições e propagandas de comunicações com o que se chama de divindades indígenas e orixás, num outro segmento dependem das manifestações do que dizem ser os espíritos dos que já morreram ou não e que baixam nessas reuniões. Só que em todas elas, quando acontecem, não há necessidade de sofisticadas explicações ditas teológicas, filosóficas ou lógicas. As danças com os cânticos e as batidas fortes dos tambores, atabaques e agogôs parecem tornar para os que acreditam que as explicações sofisticadas não são necessárias, nem mesmo para aqueles ritos que, por causa do contexto católico, assimilam-se aos elementos católicos com o culto a Iemanjá, confundindo-o com as figuras do culto a Maria, e no culto ao Senhor do Bonfim, com a identificação de Jesus, sincretizado com Oxalá. Ultimamente vem se tornando cada vez mais comum uma identificação desse baixo espiritismo com uma herança dos negros escravizados no Brasil e que Raul Saz, Mandigos, Fulis e Yorubais foram muçulmanos capturados na África Ocidental e África Subsaariana. A identificação com o Senhor do Bonfim, por parte de segmentos baixos espíritas, está realmente longe da identificação com o Jesus Cristo, Verbo de Deus que se fez gente, único nome capaz, por causa da sua morte na cruz do Calvário, de libertar as pessoas de uma vida sem sentido e por isso necessitadas de aparições e contatos com os mortos, quando aquele que diz eu sou a vida, nos fala de estarmos e de sermos vivos para sempre. A mencionada porta-voz, desejosa, sem dúvida, de trazer aos da sua religião um status religioso mais notável, afirma que, assim como o Natal pertence aos cristãos, a Páscoa aos judeus e o Ramadã aos muçulmanos, o Carnaval, então, pertence ao povo dos terreiros, destacando os do candomblé. O samba e o Carnaval é a grande festa desses, ela diz. Curiosamente, a candomblecista, na sua afirmativa, está equivocadamente certa. O equívoco tem a ver com o fato de que o Carnaval, com esse nome, surgiu no contexto do que temos de chamar de catolicismo comum, ainda não romano, mas caminhando para lá. Parte então de um cristianismo que, dentro do contexto do Império Romano, se enchia de membros vindos do paganismo sem realmente terem nascido de novo. Tornavam-se cristãos, a princípio por conveniência e depois forçados. Com isso irão trazer suas crenças e práticas pagãs para dentro do cristianismo, adaptando-as aos rituais e festas ditas cristãs. Porque um abismo chama outro, Salmos 42:7, o equívoco dos então católicos comuns ocidentais, depois católicos romanos, e dos católicos comuns orientais, depois ortodoxos orientais, passou a ser o exigir o sacrifício do corpo como evidência da alma contrita no afã de celebrarem a Páscoa cristã. Era já uma demonstração inequívoca de um cristianismo que cada vez mais se afastava do cristianismo puro e simples do Novo Testamento. Esse cristianismo, o do Novo Testamento, sempre colocou a santificação como resultado da santidade que se tem quando da conversão e sempre por amor a Jesus Cristo, que então leva a se ter o amor à sua lei, a lei de Cristo, o que significa sempre uma vida em busca da estatura do varão perfeito
com ênfase em todos os dias do ano e não somente em épocas específicas. A celebração da Páscoa cristã na Idade Média, em meio ao cristianismo já imperial, exigiu uma preparação draconiana, especialmente nos 40 dias que antecediam a celebração, o período denominado de Quaresma, sobre o que já falei numa das nossas reflexões. A abstinência total da carne, em termos de comida e também em termos de sexo, que no catolicismo comum, ocidental e oriental, já a partir do século II, por causa de interpretações equivocadas dos ensinos de Paulo, era normalmente visto como algo quase que sempre diabólico e nunca divino, pesou e não ficou difícil para as multidões de cristãos advindas do paganismo, mas não convertidas, lançarem mão do costume pagão de ter festas ocasionais nas quais se dava vazão a sentimentos e costumes reprimidos, especialmente as festas relativas às Saturnálias, surgindo daí o Carnavale, adeus à carne. Pelo menos haveria um dia no qual se comeria carne o quanto pudesse, se embebedaria o quanto pudesse e se faria sexo o quanto pudesse, porque a Quaresma iria começar com todas as suas proibições. No início, o Carnavale se restringiu aos cristãos de Roma e adjacências, mas depois foi alcançando os demais reinos católicos com suas adaptações. Como o Carnaval era um adeus à carne, inclusive no sentido de não se poder ficar alegre, em 1466, quando já estavam desde 1054 bem definidos o catolicismo romano e a ortodoxia oriental, calcedônia e não calcedônia, o Papa Paulo II, na época do Carnaval, determinou que todos os judeus desfilassem nus pelas ruas de Roma. Primeiramente, eles tinham de comer muito e depois, empaturrados, tinham de correr, o que era difícil para eles, mas o que se tornava em motivos de diversão para os espectadores, entre os quais o Papa, que de uma varanda especialmente ornamentada, ria com risos que vinham da alma, escreveu um cronista da época. Se tinha mais uma forma de comemorar o Carnaval. Em algumas terras católicas surgiu então a figura do Rei Momo, ou Rei do Carnaval, que junto a Jesus originalmente era apresentado também como uma figura expiatória, pois o Rei Momo também se dava às pessoas por meio da sua morte no fim do Carnaval. O Rei Momo no fim do Carnaval era morto. E se no caso de Jesus a expiação significava a vida eterna no céu, no caso do Rei do Carnaval, ou Momo, a sua morte significava o dom oferecido aos vivos da conformidade com a morte, como parte normal do ciclo da vida. Percebe-se então que, mesmo não fazendo parte do calendário dito cristão, oficialmente falando, o Carnaval passou a estar inserido nele, justificado na prática equivocada de se separar este ou aquele período do ano para se santificar mais, para se abster do pecado mais em certos dias do que em outros, como se devêssemos deixar o amor de Cristo nos constranger mais em certos dias do que em outros. Coisas mesmo de gente aparentemente piedosa, conforme 2 Timóteo 3,5, mas carnavalescas em seus corações, às vezes sem perceberem isto. Então, não, o Carnaval não surgiu como uma festa dos povos dos terreiros, mas sim como uma festa do tipo bezerro de ouro, lá de Êxodo 32, onde a idolatria no meio do então povo de Deus, figura da igreja que viria, se tornou evidente. No caso do Carnaval, a idolatria é a do prazer. Mas aí o Carnaval passou a ser realmente, na América Central e do Sul, a festa dos povos dos terreiros de matizes as mais diversas, porque a idolatria do prazer abriu e abre as portas da adoração aos deuses estranhos, chamados de espíritos e entidades, e aí a identificação com as práticas do baixo espiritismo se tornou comum e nos dias de Carnaval, na verdade, acentuada. Não é sem motivos que na Europa, nos dias de Carnaval, há desfiles, fantasias e danças, invocando, por exemplo, as presenças no Carnaval espanhol dos entroidos, especialmente na Galícia, que são as antigas divindades celtas, cada vez mais se tornando populares na Espanha atual, em busca de uma recuperação das suas memórias. Entre os alemães estão se tornando comuns, nos dias de Carnaval, dos desfiles,
fantasias e danças invocando as presenças das Fastnacht, espíritos diabólicos infernais cultuados entre os germânicos pré-cristãos. No carnaval austríaco, a Fastnacht são chamadas de Fasching. No cantão suíço-alemão da Basileia, na década dos anos de 50 fortemente protestante, os carnavais atuais cada vez mais enfatizam as fantasias representando os deuses da fertilidade, quando os incentivos às relações sexuais livres são estimuladas. As gilets são entidades da fertilidade, estimulando o sexo presentes nas fantasias e máscaras carnavalescas de várias partes da Bélgica. O Current é uma entidade espiritual que aparece nas canções e fantasias do carnaval da Eslovênia, país onde 64% da população se diz católica. Tal entidade é representada como uma ovelha com sinos e serve de garantia para afastar os maus espíritos que se aproveitam da festa para agirem com suas maldades. Os chamados Mazopustis são espíritos da natureza ligados ao folclore religioso da República Tcheca, que mesmo se considerando um país livre das superstições, se rende no carnaval às suas crenças animistas, crenças dos seus primitivos habitantes, que por causa das investidas do neopaganismo começam a ter centros em diversas partes do seu território. Já os podenses, figuras diabólicas de divindades celtas, são representadas em desfiles de partes de Portugal. Nos países do Caribe, há claras manifestações nos desfiles de carnaval, nos batuques, nas canções e fantasias, da invocação e exaltação ao voodoo do Haiti, da santeria cubana, que é a designação do baixo espiritismo e dos orixás cubanos. Na Jamaica, onde a influência protestante não impede os rituais do obeah, bem semelhantes ao candomblé brasileiro, e a santeria cubana, espalhados então por toda a Jamaica e bastante destacados no carnaval jamaicano, um dos mais concorridos do mundo. Nas Bahamas, o país de maior percentual batista do mundo, 24% da população das Bahamas é contada como batista, a influência batista é forte na política, é forte na educação, mas não é forte o suficiente para impedir que no carnaval as crendices dizem, 2% da população, que são as que buscam contatos com os mortos, que acreditam nas visitas das entidades, no Carnaval das Bahamas, essas crenças parecem que são seguidas por bem mais do que 2% do povo. No Carnaval caribenho, as danças do Zolac, do Calypso e do Soca são sempre usadas como formas de invocações espirituais que levam os foliões a entrarem em transe. É claro, em diversas situações, quando os batuques e tambores do Carnaval do Caribe têm a clara intenção de abrir conexões com os espíritos dos ancestrais. Em Nova Orleans, nos Estados Unidos, se tem um dos carnavais mais intensos do mundo. A população, em boa parte formada de imigrantes latinos e africanos, trazem para os dias de festas, especialmente para a terça-feira, uma grande ênfase na participação das entidades vudus e da santeria cubana. Os carnavais da África e da Ásia não têm projeção internacional, com exceção talvez do Carnaval das Ilhas Seychelles, um dos chamados paraísos turísticos africanos, e são muito influenciados por manifestações de tradições alheias aos costumes locais que, quando presentes, não deixam de usar as crenças animistas e fetichistas comuns aos seus contextos religiosos nas canções, batuques e desfiles. Nos Estados Unidos, em geral, tirando-se os carnavais que são feitos pelos imigrantes, quer latinos, africanos ou asiáticos, o americano em si, ou o norte-americano em si, principalmente em determinadas regiões dos Estados Unidos, consegue manter o carnaval realmente tão somente como uma expressão cultural e do jeito deles, né? Tanto que há igrejas, inclusive batistas, que reservam nos seus calendários o dia do carnaval da igreja, onde eles fazem uma festa de carnaval. Eu me lembro de ter recebido um boletim de uma igreja americana que tinha marcado lá um determinado dia da semana para se fazer um dos salões da igreja um carnaval da igreja. Né? Parece que eles não conseguem perceber o que o nome em si pode trazer e provocar. O já conhecido e enfatizado Carnaval da Paine, né? De Campina Grande, bem falado aqui entre nós, brasileiros, embora bastante
se apresentando bastante como um movimento que envolve encontros, estudos e palestras, né, de católicos, evangélicos e espíritas. Originalmente é um movimento de origem espírita, mas que atualmente conta, como eu disse, com encontros religiosos confessionais diferentes, mas nem sempre juntos. Há um compromisso de todos os encontros de enfatizarem a paz, o respeito mútuo, sem necessariamente se fazer reuniões em conjunto. O carnaval, produto de uma noção equivocada da santidade cristã, é tão somente uma das muitas manifestações humanas que procura pela alegria, que não é a paz que satisfaz, porque essa só está em Jesus Cristo, que é uma paz que existe mesmo quando se está diante dos terrores da morte.